Recording is on. Bom, estou aqui, faltou 1 minuto para começar a aula e estamos aguardando os alunos. Pedirem que eles chegarem, nós vamos gravar essa aula. A gente vai começar com a primeira declinação, substantivos terminados em alfa, e eta. Bem-vindo, tudo bom? Professor, boa noite, graça e paz. Graça e paz, Paulo, tudo bom? Graças a Deus. Oi, olá, tudo bom? Bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Já deixei. Boa noite, gente. Pessoal. Eu já deixei tudo certinho, tá gravando já, e já estamos, para não haver problema nenhum. Já teve uma aula aí, que o sistema caiu, quando eu voltei eu esqueci de acertar o som. Então, gravou tudo que a gente mostrou na aula, menos, e ficou silencioso. Eu conversando com vocês e tal, mas onde estava gravando não gravou. Então, por isso que está faltando uma lição para vocês, um dia de gravação lá na plataforma, né? Olá, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, colega. boa noite, tudo bom? Hoje é o dia daquele que o primeiro direito é não ter direito algum, que é o seminarista. Hoje é o dia do seminarista, meus parabéns, é verdade. Né? Essa história de que não tem direito algum, isso é conversa de calouro no ministério, que acha que está aproveitando os tempos assim. Que a primeira palavra é ficar calado, né? Isso é maldade dos recém-formados, estão só tentando descontar o tempo que eles passaram quietos no presbitério. Um bom tutor, ele não só dá a palavra ao tutelado, como é a palavra do tutelado. Aí, entendeu? Deixem que outros o defendam. Gente, já estamos gravando, né? À medida que os colegas chegarem, eles vão se integrando à aula, e eu já deixei tudo mais ou menos preparado antes. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela, que hoje nós vamos fazer algumas recordações e vamos fortalecer algumas coisas que acho que precisam ficar fortalecidas, né? Quero passar para vocês as questões principais do substantivo. Deixa eu já mostrar aqui a tela para vocês. Espera um pouquinho só. Aqui. Substantivos gregos, as declinações. Vamos relembrar, a gente já viu isso já na nossa primeira aula, mas isso é uma coisa que é bom sempre estar fortalecendo, sempre estar relembrando. Então, vamos lembrar que o grego, quando a gente fala de substantivos, vamos colocar aqui que isso vale tanto para substantivos
para adjetivos e, de alguma forma, também para pronome. Nós vamos colocar só substantivos e adjetivos gregos, porque esses estão muito ligados e estão submetidos a uma divisão de acordo com a raiz ou a vogal temática que vai ligar a terminação à raiz. Então, vamos pensar o seguinte, substantivos que terminam em vou colocar assim. Então, primeira declinação. É formada por aqueles substantivos, né, que terminam, substantivos e adjetivos que terminam em alfa e eta. Então, só para a gente relembrar aqui, seriam os substantivos que terminam em alfa e eta. E podem vir ou não, seria alfa sigma e eta sigma. Eta sigma. Então, os substantivos gregos que terminam em, vou colocar aqui, entre parênteses, entre alfa eta, alfa sigma e eta sigma, esse sigma aqui, final, seria esse, e eta sigma, que está errado. Então, os substantivos pertencem à primeira declinação, eles têm a seguinte característica, são substantivos que terminam ou com a letra alfa ou com a letra eta, e podem aparecer nestas configurações aqui, ok? Apenas para que a gente possa deixar isso. Quem ainda está chegando gente aqui, eu estou interrompendo para dar entrada aos colegas aí. Então, apenas para que a gente possa entender, alfa e eta são normalmente femininos. E alfa sigma e eta sigma são masculinos. Então, os substantivos da primeira declinação podem ser femininos ou masculinos. E eles têm como característica terminarem em alfa e eta. Hoje nós vamos ver essas duas terminações. Na verdade, não são só duas, aqui a gente pode... são dois tipos de alfa. Deixa eu copiar aqui. E um tipo de eta. Ok? Depois a gente vai ver qual a diferenciação. Então, notem, a primeira declinação, então, ela tem 5 classes de substantivos. Substantivos femininos terminados em alfa puro, alfa misto e eta. E os masculinos terminados em alfa sigma e eta sigma.
São as 5 classes da primeira declinação, ok? A segunda declinação são os substantivos que terminam em ômicron. Ômicron. E aí, a gente vai ter também 3 classes. Deixa eu colocar aqui. 3 classes. Deixa eu pegar aqui e apenas colocar aqui para vocês. Então, a primeira classe são substantivos terminados em ômicron sigma e os substantivos terminados em ômicron mi, ok? Os substantivos que são terminados com ômicron, portanto, terminam em ômicron. Ômicron. São esses aqui. Os terminados em ômicron sigmas podem ser masculinos ou femininos. Depende do quê? Para ele ser masculino ou ser feminino. Tem uma coisa que diferencia o masculino do feminino na segunda declinação. Artigo. Ok? Então, quando começa com ro é masculino. Quando começa com re, é feminino. E eles vão terminar da mesma forma com ômicron sigma. Ok? E os que terminam em ômicron mi são neutros. Então, aqui estão as 3 classes. Substantivos masculinos, terminados em ômicron, sigma, femininos terminados em ômicron, sigma, dependendo só do artigo, eles são exatamente iguais. E os neutros, então, na terceira declinação, nós temos 3 classes, os masculinos, os femininos e os neutros. E a terceira declinação, deixa eu só sublinhar isso aqui, a terceira declinação, que são substantivos terminados em consoantes e semivogais. Por enquanto, a gente vai deixar aqui, porque são muitas classes da terceira declinação, e a gente não vai agora mexer com isso, porque é um assunto para a gente mexer um pouquinho mais para frente e a gente deixar. Mas olha só, nossa lição, então, hoje, vai trabalhar com essas três classes da primeira declinação. A gente já aprendeu as 3 classes da segunda declinação. A gente já conversou sobre isso, e essas classes das terminações, elas são interessantes para a gente entender. Vamos entender uma coisa muito importante, que os colegas que foram chegando, eu já tinha começado a aula, então bem-vindos a todos que chegaram enquanto eu estava explicando. Basicamente, eu estou dando para vocês um esquema geral dos substantivos e dos adjetivos gregos. A gente ainda não viu, mas hoje vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha nisso, apenas para a gente começar a compreender. Todos os substantivos e adjetivos gregos, e também alguns pronomes. Por que pronomes?
Porque o pronome, em geral, substitui o nome. E por substituir o nome, ele vai ter características do nome. Substantivo é nome. Ok? A designação mais genérica, que em português nós chamamos de substantivo, os americanos chamam de noun, que é o substantivo para eles. Mas é o nome. Então, pronome é aquele que está no lugar do nome. Eu, tu, ele, são os pronomes pessoais, pronomes possessivos, meu, teu, né? Pronomes demonstrativos, este, aquele, né? Em português a gente tem este, esse e aquele. Este, esse e aquele. E em grego a gente também tem essa diferenciação, tá? Entre aqueles que são próximos e aqueles que são distantes. Vocês já viram numa das traduções o distante, que é o ekeinos. Ekeinos é aquele. Nós já vimos numa das traduções, numa ou duas traduções, ekeinos já apareceu aí em algum lugar. Então, lembra, os pronomes também estão mais ou menos sujeitas às declinações, embora elas não sejam tão arrumadinhas quanto os substantivos e os adjetivos, no entanto, os pronomes também estão sujeitos às declinações. Então, quando a gente fala de declinação, a gente fala como os substantivos, por consequente, os adjetivos e os pronomes, são construídos. Na hora que a gente vai ler, na hora que a gente vai traduzir, nós não precisamos saber, a princípio, a que declinação eles pertencem. O que nós precisamos saber para traduzir bem um substantivo, um adjetivo ou um pronome? Nós precisamos saber o caso, precisamos saber o gênero, o número, basicamente, e o significado. Essas são as informações que são absolutamente necessárias para uma tradução. Mas então por que eu tenho que aprender a declinação? Porque a declinação é o caminho contrário, como se a gente fosse escrever grego. Então, eu costumo dar o exemplo seguinte: você vai construir um prédio, você precisa, um prédio vai precisar de concreto armado, né? Você pode construir um prédio sem concreto armado, mas vai ser um prédio que você vai ter que colocar outras coisas que segurem o edifício. Hoje em dia, o que se faz? Normalmente, você cria uma tubulação, um negócio com os ferros, né? Aí você faz uma caixa de madeira e você bota o concreto ali. Dá o tempo, depois que o concreto endureceu, você pode tirar a caixa de madeira, porque a caixa de madeira só serve para manter o concreto, porque o concreto é mole até que ele endureça. Você tem que manter o concreto no lugar para poder construir. O estudo das declinações é como se fosse essa caixa de madeira. Na hora que a gente vai ler, a gente não precisa da caixa de madeira. Mas, para entender o processo, é importante a gente entender como é que os substantivos são constituídos. Por quê? O que vai acontecer? Nós vamos começar trabalhando. Então, esse aqui eu vou passar para vocês. Isso vocês já viram algumas vezes. Eu vou repetir algumas outras vezes, lembrando que primeira declinação, alfa e eta. Alfa em três concepções femininas e 2 concepções masculinas, alfa e eta. A segunda declinação, ômicron, tanto com signo como com ni. E terceira declinação, são os terminados em consoantes e semivogais, que a gente vai ter um jeitinho especial para determinar a sua raiz e tal. Com a primeira e a segunda declinação, a gente pode determinar a raiz pelo nominativo. O ideal é a gente já começar a determinar a raiz pelo genitivo, porque o genitivo é o modo mais seguro de eu determinar a raiz de um substantivo. Se eu tenho o genitivo, por isso que os dicionários vão dar para substantivos e para adjetivos, eles vão dar
o nominativo e o genitivo. Os dois casos, porque eu preciso do genitivo para saber se aquele substantivo é da primeira, da segunda ou da terceira declinação. Ok? Vamos pegar aqui o que a gente vai começar a trabalhar para tentar construir esse negócio na nossa cabeça. Vamos pegar aqui, ok. Esse aqui é o Gusso, ok? Antônio Renato Gusso, que é aquele livro que vocês têm, alguns, inclusive, já compraram, esse livro aqui. Nós vamos para a lição número 7. Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa lição, 9, perdão. Essa lição aqui que nós vamos ver hoje, ok? Continuando o estudo dos substantivos da primeira declinação, então, já foi tratado e tal, em capítulos anteriores, quando tratamos das formas do feminino, quando que ele tratou disso? Quando ele falou sobre o artigo. Vamos lembrar disso? Essa é a lição 5. Aqui. Ok? Então, nesta lição, vocês aprenderam, e espero que tenham decorado, olha só, eu preciso saber o caso, o número e o gênero da palavra para poder traduzir. Em geral, o artigo está ligado à palavra que ele define. O artigo define uma palavra. Essa definição, ela pode ser feminina, ela pode ser masculina e pode ser neutro. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar essa gramática aqui, ó, que ela traz o artigo logo de cara aqui, todos eles, logo depois da parte de acentuação, pontuação, na parte de morfologia, a primeira coisa que ele vai dar é justamente aqui, nas declinações, ele vai dar a declinação do artigo. Então, vamos lembrar. O artigo masculino, ro, tu, to, tom. Plural, roi, tom, tois, tus. Então, esta forma aqui, opa, não está deixando riscar aqui. Não está, tudo bem. Esta forma aqui, deixa eu... é a forma do artigo masculino. Aqui. A forma do artigo feminino, re, tes, tem. Rai, tom, tais, tas. E a forma do neutro, to, tu, to. To, nominativo e acusativo são iguais, tanto no singular quanto no plural. Olha, nominativo plural, tá, acusativo plural, tá. Pelo que vocês veem aqui, vamos fazer uma pergunta aqui. O substantivo masculino, ou melhor, o artigo masculino, ele está inserido em qual declinação? Na primeira e na segunda. O masculino está somente na segunda declinação. Por quê? Porque ele termina em ró, ômicron. E o feminino? A primeira. Na primeira declinação. Por quê? Porque a primeira declinação são os substantivos terminados ou em alfa ou em eta. O artigo segue o eta.
Ok? E o neutro? Ele está em qual declinação? Segunda. Segunda, porque a segunda declinação são os substantivos terminados em ômicron, sigma ou ômicron, ni. Nesse caso aqui, porque é o artigo, ele não vai aparecer nem o sigma nem o ni. Mas as outras terminações são exatamente iguais. Então, aquela referência que faz no capítulo 9, deixa eu me achar aqui, capítulo 9. Ok, vamos. Ah, não, esse aqui é o outro. É claro, não está aqui. No Gusso, aqui no capítulo 9, são justamente os substantivos femininos terminados em alfa. Então, dando continuidade ao estudo dos substantivos femininos da primeira declinação, aqui veremos aqueles que terminam em alfa. Na verdade, ele não está só vendo os que terminam em alfa. Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos tentar fazer juntos aqui, vou precisar da ajuda de vocês, para a gente fazer essa tradução aqui, que já está mais ou menos feita. Então, nota, olha, o grego aqui, ospergar, re, astrape, astratussa, ectes, hipó, estai, ro, huioston, antropo, ente, remer, auto, proton, dei, auton, polar, patem, cai, apodokimastenai, apó, tes, geneas, tautes, kai, katos, egeneto, entais, remerais, noé, utos, estai, kai, entais, remerais, entais, remerais, tu, ruio, tu, antropo, estion, epinon, egamum, egamizonto, arqui, remeras, eis noé, einsten, kiboton, kai elten, o cataclismos, kai apolescem pantas. Homoios, catos, egeneto, entais, remeras, autestion. Aqui, olha. Não, aqui não, perdão, é lot. Entais, remeras, lot. Estion, ou estion, epinon, egoratson, epolon, efiteon, ricodomum, remera, exelten, lot, apó, sodomon, ebrepsen, pir, kai, teion, aporanu, kai, apolescem, pantas. Catata, alta, estai, remera, ruios, tu, antropo, apocaliptetai. En ekene te remera, hos estai, epi tu, domatus, kai te eskeuen, autu, ente, oikia, me catabato, arai, alta, kai, ro, ento, agro, homoios, me, epistrepsato, está, opisso. Ok? Essa leitura que eu fiz é uma leitura em grego, grego erasmiano, né? Uma leitura, assim, muito à primeira vista e tal, algumas letras eu confundi aqui,
mas basicamente é aqui. Quando o Gusso propõe para a gente uma tradução, como essa aqui, que é uma tradução que tem palavras que nós não vimos ainda, tem conceitos que nós não vimos, o que ele faz? Ele vai dando para a gente as palavras que nós necessitamos nesse momento, e ele não dá as palavras que a gente não necessita. Então, vamos lá. Como, hósper, como, gar. Como é que vocês traduziriam gar? Pois. Pois. Lembra que o gar, ele sempre vem nessa posição, sempre é a segunda palavra, e ele tem esse efeito positivo. Porque a gente pode traduzir de duas formas. A gente pode traduzir pois, como, tal, tal, ou, na tradução ultraliteral, a gente faz assim, como, vírgula, pois, vírgula. Isso é possível em português. Em português, a gente pode usar o pois como segunda palavra. Vendo, pois, Jesus, que era... Isso acontece muito na Bíblia. Por quê? Por causa daquela questão que eu falei para vocês das traduções. As traduções que nós usamos, a revista atualizada, elas são traduções puxando mais para o literal. Elas são traduções por equivalência formal. Elas não são traduções por equivalência dinâmica. Então, olha só. Como, pois, aqui é o quê? É um artigo. Ok? Esse artigo indica que esta palavra, ela termina exatamente igual ao artigo indica. Primeiro, qual é o caso deste artigo? Caso é nominativo, dativo, genitivo, acusativo. Nominativo. Ele é um nominativo, portanto, nós estamos lidando aqui com o sujeito da palavra. Então, a palavra astrape, da onde vem a palavra em português estrepe? Professor, Diga. relembra só aqui que deu um branco, por que ele é nominativo mesmo? Ele é nominativo porque esta é a forma do nominativo singular. Olha aqui, ó. Tá aqui. Nominativo singular. Esse singular aqui, feminino. esse é memória, tá? Esse tem que lembrar da memória. Então, no caso, ele está no nominativo, porque a palavra está no nominativo e o artigo também está. Qual é a palavra? É uma palavra feminina, que em português traduz-se por masculino. Então, como, pois, o relâmpago seria a relâmpago, mas isso não existe. Então, a gente tem que traduzir pelo equivalente em português. Em português, relâmpago é uma palavra masculina. Em grego é feminino. Então, como, pois, o relâmpago, astratussa, relampejando. Isso aqui é o quê? Qual é a classe gramatical dessa palavra? Preposição? Preposição. Significa de. Tes. Essa palavra aqui. O que é? Um artigo? Um artigo. Ok? Agora, olha que tradução estranha, né, para um artigo. Seria a, né? Seria da, de, hipó, estai. Então, esse... não, perdão, pulei uma linha aqui. Hipó, tom, urano, eis, ten. Então, note que ele põe aqui um artigo aqui, tes, e outro artigo aqui, ten. Esse artigo tes, ele está no genitivo. E este artigo tem está no acusativo. Então, notem, assim como o relâmpago, relampejando, de, do, ou da, sob os céus, para o, que seria tal, ele traduz esse tes, ten, como, assim como o relâmpago relampejando de um lado sob o céu para o outro lado. Então, a ideia é desde o
para o. Esse é o sentido que está aqui. Ok? Desde o, porque o genitivo indica a ideia de origem, e o acusativo indica a ideia de destino. É aquele que recebe a ação do verbo. Então, desde o para o é de um lado até o outro. Essa é a ideia dos dois artigos aqui. Ele está aqui facilitando para a gente, né? Fica confuso, mas é só para vocês entenderem. Então, olha assim, como, pois, o relâmpago relampejando de um lado sob o céu aqui é acusativo, para o outro lado, sob o céu. Então, assim como o relâmpago sai de um lado sob o céu e vai para o outro lado sob o céu, ele brilha de outro lado. Então, é aquele versículo que a gente traduz assim como o relâmpago sai de um lado, brilha de um lado, e sai de um lado e brilha no outro lado. Esse é o sentido da frase inteira. Ok? É assim que está escrito em grego. Assim como o relâmpago, relampejando de um lado, sob o céu, para o outro lado, sob o céu, brilha, assim, utos, então, osper como, assim, utos, será, estai, huios tu antropo. O que é huios tu antropo? Filho do homem. O filho do homem em te remera autu. Em o dia dele. Exatamente. Então, assim como o relâmpago sai de um lado debaixo do céu e no outro lado debaixo do céu brilha, assim será o filho do homem no dia dele. Ok? Próton de, primeiro, pois, esse de normalmente indica que a melhor maneira de traduzi-lo é traduzi-lo antes como mas primeiro, mas. Então, próton de significa mas primeiro, é necessário, é necessário, aqui seria, é necessário Professor, diga. por que esse ideia é necessário e não somente necessário? Porque ele é um verbo, ele é um verbo que significa eu sou necessário, tu és necessário, ele é necessário. Então, como ele está na terceira pessoa do singular, ele significa é necessário, ou necessário, necessitado, necessita acontecer, alguma coisa assim. O verbo dei é um verbo que significa é necessário. Esse é o sentido dele. Ah, tá, não tem uma... Ok? Então, dei, ele é um verbo que ele... Quer ver um outro significado que ele tem? Importa? Importa. É preciso. É necessário que. Esse é o sentido do verbo. Ok? Importa também seria uma boa tradução aqui. Importa, às vezes, é necessário. Então, não, mas é necessário é melhor. Tá? Essa tradução está melhor. Importa poderia caber aqui, porque seria, olha, mas primeiro importa a ele muitas coisas sofrer. Olá, muitas coisas, patem, sofrer. Quem? Ele. Importa a ele, o filho do homem, muitas coisas sofrer. E apodokimastenai, ser rejeitado, quer dizer, não ser aprovado, a gente já viu essa palavra aqui. Então, ser rejeitado, apó, tes, geneas, tal,
taltes. Taltes é esta. Então, ser rejeitado da parte de esta geração, ou de a geração, ou da geração esta. Ô, professor, Diga. no início do versículo 25, Aham. esse de seria equivalente ao gar lá de cima? São duas conjunções? São duas conjunções, mas elas não são equivalentes. Uma é explicativa, pois, e a outra é adversativa, mas. Contraste, né? Isso, exatamente. Então, essa aqui, ela pede alguma coisa logo em seguida, pois, tal, 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 ela explica alguma coisa. A de, ela faz uma leve adversativa. Mas, então, note, o que ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, com a mesma rapidez com que o relâmpago sai de um lado do céu e brilha do outro lado, assim será o Filho do Homem no dia dele. Mas, primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas. Percebe? Esse mas indica, vai ser rápido, mas tem uma coisa que tem que acontecer antes disso acontecer. Esse é o sentido do de aqui. É uma leve adversativa. Existe uma adversativa mais forte que essa, que é o alá. E o alá não tem essa característica de ser pospositivo. O alá pode aparecer em qualquer lugar. Mas o de e o gar são pospositivos, porque eles sempre serão a segunda palavra da frase. Sempre. Ok? Então, é necessário que ele venha a sofrer muita coisa. E olha aqui. Vamos lá. E como aconteceu, diga. Só para ressaltar que eles aparecem na segunda palavra da frase, mas se não for uma tradução ultraliteral, ela pode ser traduzido antes da primeira palavra. Pode ser traduzido como mas, ou como pois, alguma coisa assim. É isso aí. O importante é você ter a ideia de que ela indica assim, uma conexão com a frase anterior. Ok? Normalmente, esse de ou esse ga, eles vão aparecer no meio de um período, quando alguma coisa já foi dita. Dificilmente ele vai começar uma perícope com de, porque, a não ser que seja, vamos dar um exemplo, isso acontece muito em 2 Timóteo, onde aparece o pronome tu e a pospositiva de. Então, se der, tu, porém, normalmente, é claro, você tem toda uma coisa, você está dizendo, os homens vão de mal a pior, né? Tu, porém, ó Timóteo, tu, porém, esse tu, porém, aparece tantas vezes em 2 Coríntios, que o Stott, quando escreveu o comentário de 2 Coríntios, ele pôs o nome de tu, porém. O nome do comentário em português ficou Estudo de 1 Timóteo, o comentário de 1 Timóteo. Mas em inglês é tu, porém, porque é a ideia de que o servo de Deus ele tem que se destacar do mundo. Então, esse tu, porém, aparece acho que 6 vezes no texto, e sempre introduzindo um contraste de Timóteo com o mundo vigente, com a presente geração, com a geneas tautes. Tes geneas tautes é esta geração. Esta geração. Ok? Então, olha só. E como aconteceu? Em tais remerais. O que é em tais remerais? Em os dias. Em os dias. Esse tais remeras está no dativo. Então, ele pede uma preposição para indicar o local, é a preposição locativa. Então, e como aconteceu nos dias, é um lugar temporal, né? Não é um lugar físico, mas é um lugar temporal. Nos dias Noé, como Noé é uma palavra indeclinável, ela não muda, ela basta colocá-la aqui para ela significar de Noé, ou o Noé,
você vai ver como ela se encaixa melhor. Como é uma palavra que vem do estrangeiro, vem do hebraico, você não tem declinação em Noé. Então, nos dias de Noé, como Noé vem logo depois de um designativo de tempo, vai indicar que os dias são de Noé. Assim, utos será também. Esse cai aqui significa também. Em geral, cai significa simplesmente e, mas nesse caso ele vai significar também. Assim será também em tais remeras tu ruio tu antropo. Professor, Diga. como saber quando cai vai significar o e ou um também? Só o contexto que vai Só dizer? o contexto. Só o contexto. Okay. Você até poderia traduzir, né? Assim será e nos dias, mas fica estranho em português. Então, como no português a gente tem um pouquinho mais de amplitude, você traduz por também, que é um sentido também possível. Outra coisa importante aqui é que ele compara os dias de Noé, como se fosse a geração de Noé, e agora nós estamos nos dias do Filho do Homem. Então é interessante porque Noé está sendo colocado aqui em oposição como Filho do Homem, como personagens que designam uma era. Então, isso aqui já é teologia, mas isso é bem interessante. Então, olha, assim como aconteceu nos dias de Noé, que foram dias de juízo, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nesses dias do Filho do Homem, inclui a vinda do Filho do Homem, a primeira vinda e a segunda vinda. Ok? É um tempo de juízo. Embora seja um tempo de graça, sempre que há um tempo de juízo, há também um tempo de graça. Na época de Noé, havia um juízo iminente, mas havia a graça, enquanto Noé não entrou na arca, havia a possibilidade de salvação. Ok? É a mesma coisa. Entre a primeira vinda, entre o sofrer do Filho do Homem e a aparição, o relâmpago que sai de um ocidente, sai do ocidente e brilha, sai do oriente e brilha no ocidente, né? Assim será nos dias do Filho do Homem. Como esse texto é de Marcos, ele não usa o termo oriente e ocidente, que vai aparecer só em Lucas e em... não, esse é de Lucas. Lucas é que vai usar de um lado do céu até o outro. Ele não usa Ocidente e Oriente como outras porções que falam esse mesmo texto usam. A gente sabe melhor a outra versão que fala do Ocidente, sai do Oriente e brilha no Ocidente. Ok? Bom, o que acontecia? Aqui vem 2 pontos. Como é que vai ser nos dias do Filho do Homem? Vai vir aqui, ó. Estiam, epinon, egamon. Comiam, bebiam, casavam e eram dados ou dadas em casamento. Egamizonto. Gamon, casamento. Pino, rino, seria ficar sobre, epi, sobre o vinho, rinon. Estio é comer. Estio, epinon, ficavam sobre o vinho, casavam e eram dados em casamento. Até em que seria, até o dia, remeras, em que, isso é um pronome relativo, ok? Ele parece um artigo, olha só, que interessante. Res, é um pronome relativo. Até o dia em que Eiselton entrou Noé em Eistenkiboton. Olha, Eisten é para dentro
E aí, kiboton. Kiboton é mais um bote. A melhor tradução é bote. Mas aqui ele traduz por arca, porque a gente sabe do que está falando. A palavra kiboton é bote. Aliás, bote vem daí, né? Bottom. Ok? Kiboton. E veio o cataclismos. A palavra é cataclismos, traduzido aqui por dilúvio. Mas poderia ser traduzido por cataclisma. O que é um cataclisma? É um evento grandioso e destruidor. E a Polesen destruiu Pantas a todos. Reverendo, Diga. essa palavra cataclismos, ela é o sujeito dessa frase? Ela é o sujeito, no caso aqui, seria quase que um verbo intransitivo, porque até que o cataclisma veio. Então, o sujeito é o cataclismo, por isso ele está no nominativo. Ok? Até que o cataclisma veio. Professor, O veio aí é intransitivo. Diga. só uma pergunta. Toda vez Sim. que nós temos essa quase como se fosse uma vírgula no Ômicron, eu tenho que pronunciar com R? Cataclisma, cai. Isso. Todas as vezes que você tem um espírito brando, um espírito áspero, note, o espírito áspero é uma vírgula ao contrário. Uma vírgula seria um espírito brando. O espírito brando, ele aparece no início de todas as palavras que tem vogal. Olha, A é um espírito brando. Mas quando você tem um espírito áspero, sempre ele vai ter esse... Seja a letra que for. Você tem que observar... Essa era a minha dúvida. Exato, Okay. Você tem que observar. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, esse ômicron tem um espírito áspero. É homoios. Ó. Homoios. Já egêneto é brando. É brando. Ok? Então, aqui, olha. Remera é espírito áspero. Remera. Professor. Okay? Diga. Então, esse áspero, quando tem no eta, é o que transforma ele também no O, né? Mais ou menos. Você falou certo, mas de um jeito errado. Vamos entender isso. O eta, quando ele tem um espírito áspero, significa que ele é o artigo. Então, ele vai significar ou a, dependendo da palavra em português, se é masculino ou feminino. Sim, sim. Ok? Então, a ideia é o ômicron com espírito áspero e o ômicron com espírito áspero, e o eta com espírito áspero, são artigos. Sempre são artigos. Sempre são artigos. Há ocasiões, por exemplo, você vai encontrar o ômicron com espírito áspero e um acento. Aí já não é artigo, aí já é um pronome. O que caracteriza o artigo é ele não ter acento. O acento é átono. Ele não tem acento. Note, essa palavra aqui tem acento. Homoios. O acento está aqui. O acento cai no O porque é um ditongo. Então, homoios. Ok? Então, voltando aqui. Ai, papai. Essas coisinhas são detalhes que a gente não pode esquecer. Então, olha só. Semelhantemente, catos, esse catos já apareceu aqui, olha. Onde é que ele apareceu? Ele significa como. Está aqui. Então, olha só. Semelhantemente, como egêneto aconteceu, entais remerais lot, nos dias de Ló. Então, note, ele coloca
nos dias do Filho do Homem, nos dias de Noé e nos dias de Ló. E ele está dizendo que a mesma coisa, homoios, aconteceu nesses tempos. Foram 2 tempos de juízo. E os dias do Filho do Homem será semelhante a esses dias de juízo da antiguidade. Nos dias de Ló, o que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Note que ele ampliou aqui, né? Então, olha, comiam, vestiam, epinam, bebiam, egoratson, compravam, epolon, vendiam, efteon, plantavam, okodomon, construíam, até o dia, seria no qual o dia saiu Ló da parte de Sodoma. Apó, lembra que o apó significa da superfície para fora, da parte de. Então, saiu o Ló de Sodoma. Ebrepsen, choveu, Pir. Pir é fogo, da onde vem pira olímpica. Ok? Pir, fogo. Choveu fogo e teion, enxofre. Apó, Uranu, do céu. E apolescem, pantas, e destruiu a todos. Segundo estas mesmas coisas, será o dia no qual, note que aqui é um re, percebam a diferença desse re aqui, olha só, ele é um re, mas ele tem o espírito e tem um acento. Esse acento, ele deixa de ser artigo e passa a ser um pronome. Então, por isso ele significa no qual, é um pronome relativo. Assim será o dia no qual, remera, no qual o Filho do Homem é revelado, apocaliptetai. É o dia do Apocalipse, da revelação. Ok? Enequeno te remera, naquele o dia, quem estiver epi, sobre, tu, dômatos, quem estiver sobre o telhado, e os seus bens estiver na casa, não desça catabato, arai, para pegar os mesmos altar. E o em agro, quer dizer, e no campo, e o que estiver, aqui, estiver, está subentendido, tá? Porque segue a mesma frase de cima. Então, o que estiver no telhado, não desça, e os bens na sua casa, não desça para pegar os mesmos. E o que estiver no campo, homoios, semelhantemente, me epistrepsato, não volte para os que ficam para trás. Ok? Percebam, vocês precisam saber algumas palavras-chave que aparecem aqui no meio, porque as principais palavras ele vai dar. O que nós vamos aprender nessa primeira declinação? Está aqui. Substantivos terminados em alfa são divididos em 2 grupos. Aqueles que possuem como última letra do radical um rho ou uma vogal,
e aqueles que terminam com qualquer outra consoante que não seja ro. Então, notem. Isso é uma coisa importante para a gente guardar. Então, vamos lá. Primeira declinação. E aí, vamos lá. A primeira possibilidade são aqueles que terminam... Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou tentar escrever com ele... Tá, vamos ver se eu consigo. Terminam com iota, tá aqui. Mas não precisa ser masculino aqui, pode ser... masculino não precisa ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Vamos fazer assim. Mais difícil fazer desse jeito. Então, olha só. Existem dois tipos, o que termina com iota e alfa, e o que termina com rho e alfa. Então, notem, uma vogal e alfa, e o rho e alfa, ok? E existe, por exemplo, aqueles que terminam em qualquer outra consoante, por exemplo. Tá. Então, vamos pegar aqui. Então, presta atenção nisso que é importante. O que termina em alfa, precedido de uma vogal, é chamado de alfa... Tá bom. Alfa... puro. O que termina em rho mais o alfa também é um alfa puro. Vocês já vão entender por que ele é puro. E os que terminam com outra consoante que não seja o rho é chamado de alfa misto. Então, vamos lá. Quando o substantivo da primeira declinação termina em alfa, você dá uma olhadinha na letra antes do alfa. Se ela for uma vogal, o rho é puro. Se ela for qualquer outra vogal, ou qualquer outra consoante, porque as vogais já estão aqui, é misto. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Está aqui. Então, olha aqui, ó. Os substantivos terminados em alfa são divididos em dois grupos. Aqueles que possuem como última letra do radical um rho ou uma vogal, e aqueles que terminam com qualquer outro consoante que não seja rho. Então, substantivos que terminados em alfa, possuindo como última letra do radical um rho ou uma vogal. Todos os substantivos terminados em alfa que possuem como última letra do radical um rho ou alguma vogal são declinados de forma semelhante à declinação de remera, que é dia. Olha como é que a declinação de remera é. Olha aqui. Nominativo, remera. Vocativo, remera. Acusativo, ten remeram. Genitivo, tes remeras. Dativo, te, com iota subscrito, remera com iota subscrito. Esse é o singular. Tem alfa em todos os casos do singular. Ok? Por isso é alfa puro. Porque o alfa vai aparecer no nominativo, no acusativo, no genitivo, no dativo e até no vocativo, que não tem artigo, mas que também
leva alfa no final. Olha ali aqui. E ele vai aparecer também, o alfa, no plural. Ó, hai, remerai, remerai, é o vocativo, tas, remeras, tom, remeron, aqui é o único lugar em que ele não aparece, e tais, remerais. Como é que vocês traduziriam esta palavra dia em cada um desses casos aqui? Remera. Por que esse eta é raspado? Todo o sinal está em cima dele. Por causa do espírito. Então, esse que tem o espírito bravo aqui, não é espírito bravo, é só brincadeira minha, é espírito áspero. Tá? Ele é raspado. Tudo que tem espírito áspero é raspado. Remera. Ok? Remera. Então, remera. Tem que arranhar a garganta, né? Tem. É o jeito carioca de falar o R. Carioca fala, né? No grego, ro não é ro, é ro. É jeito paulista de falar. Mas o espírito bravo é carioca. Tá? Esse espírito maligno aqui é carioca. É essa a ideia. Tá bom? Brincadeira, gente. É só para vocês guardarem. Tá? Então, remera e remerai. Como é que vocês traduziriam isso? Remera é o quê? O dia. O dia. E rai remerai. Os dias. Os dias. Quando eu uso esta forma? Quando é o sujeito da frase. Ok? E o vocativo? Como é que eu uso? Remera. É quando eu converso com o dia. Ó dia, já chegaste? Esse é o sentido do remera no vocativo. Aí colocaria um ômega aí com espírito áspero. Não colocaria. Colocaria um ômega sem espírito, porque em grego, esse O que nós usamos é o ômega com um acento. Ômega e um acentinho. É só um O, remera. Ok? Ele quase não é usado. Você quer ver onde ele é usado? Ó Gálatas insensatos. Quem vos... Percebeu? É nessa... Né? Ó amados, tal, tal, tal. Essa é a ideia do vocativo. O acusativo, ten remeram, tas remeras no plural. Qual é a tradução? Do dia. O dia é acusativo e os dias. Os dias. Quando é o objeto da frase. Então, nominativo, sujeito. Acusativo, objeto. Genitivo, tes remeras. Do dia. Do dia e dos dias. E esse aqui, olha, te remera com iota subscrito. É o dativo. No caso aqui, remera pede a preposição em, normalmente. Então, é no dia, ou nos dias. Mas poderia ser, dependendo da preposição que você usar, poderia ser com o dia, para o dia, pelo dia, depende da preposição que vier aqui. Normalmente, dia vem com a preposição em. Então, notem, qual a característica? O ro antes do alfa, e todos aqueles que têm o ro ou uma vogal aqui, e tem o alfa logo em seguida, ele vai seguir o alfa em
todos os casos. Agora, olha que interessante. Vamos lá. Então, portanto, esta palavra nos servirá de modelo. Veja a seguir como fica a sua declinação e compare-a com a declinação de Adelphi. Note, Adelphi não termina em alfa, termina em eta. Adelphi é irmã, que já deve ter sido decorado, porque já apareceu em lição anterior, mas tudo bem, e que também faz parte da primeira declinação, mas dos substantivos que terminam em eta. Então, vamos ver o Adelphi. Está aqui o Adelphi. Percebam que os artigos são exatamente iguais. Olha, e, ten, tes, te. Rai, tas, ton, tais. Aqui embaixo são os mesmos artigos. Porque o artigo não muda, o artigo é sempre com eta. Agora, olha que interessante que acontece com Adelphi. Re-Adelphi é o nominativo. Rai, Adelphai. Percebe que o artigo se repete? E olha o que acontece. O singular tem eta em todos os casos. Mas o plural tem alfa em quase todos os casos, com exceção do on, que é igual em todas as declinações. Então, olha aqui. Re Adelphi, Rai Adelphai. É o sujeito da frase. A irmã e as irmãs. Adelphi sem artigo é simplesmente: ó irmã, vem aqui para o quarto conversar comigo. Ó irmãs, venham aqui vestir a roupa para o casamento, vocês são madrinhas e tal. Lembrando que a Adelphai é feminina. Por um acaso, essa palavra também pode aparecer com ômicron sigma aqui, e nesse caso é irmão. Ok? Só para vocês saberem que Adelphi, Adelphos é irmão, Adelphi é irmã. Porque Adelphos e Adelphi têm dois gêneros, masculino e feminino. O acusativo. Ten Adelphen, a irmã, mas é o objeto da frase. Tas Adelphas são as irmãs, como objeto da frase. E aí vem o tal do genitivo. O genitivo é tes Adelphes, da irmã. Ton Adelphon, das irmãs. E o dativo te Adelphi, com iota subscrito nos dois, ó. Ou iota do lado de fora aqui, nos dois também, que é o plural, significa a irmã, na irmã, com a irmã, pela irmã, vai depender da preposição que é usada. Ok? Então, olha só. Nós já aprendemos o alfa puro e o eta. E quando o alfa vem precedido de uma consoante que não é o rho? Vamos ver olha aqui, vamos ver essas observações. Perceba que a principal diferença entre a declinação dos substantivos da primeira declinação terminados em eta e aqueles terminados em alfa, sendo a última letra do radical a consoante rho, ou qualquer vogal, é a presença do alfa em lugar do eta nas formas do singular, porque o plural é exatamente igual. Ó, ai, as, on, ais. Ó, aqui, ó. Ai, as, on, ais. O plural, a forma da terminação plural é igual quando é alfa e quando é eta. O que muda? Só o singular.
Quando termina em alfa, é alfa em todos os casos. Quando termina em eta, é eta em todos os casos. Mas aí Sempre vem... vai seguir o caso, né, professor? Exatamente. O que muda é o caso. É isso aí. Com a presença do alfa em lugar do eta na declaração de Remera, as formas do genitivo singular e do acusativo plural ficam iguais. Assim, saberemos se a palavra está no genitivo singular ou no acusativo plural pelo artigo, quando os acompanha, ou pelo contexto. Ok? Agora, olha só. Quando o substantivo é terminado em alfa, mas possui como última letra do radical uma consoante qualquer, que não seja o vro. Olha o modelo aqui. Olha o que acontece. No nominativo, é reglossa, que é língua, ou idioma. Tá? Acostumem a traduzir glossa por idioma e vocês não terão problema de se tornarem pentecostais. Porque glossa, em grego, é idioma. Também pode ser usado para representar a língua física. Mas o sentido de glossa é idioma. Então, quando a Bíblia diz que estavam falando em línguas, estavam falando em idiomas. Ok? Só uma dica para vocês. Então, glossa, reglossa. Aí o vocativo, glossa. O acusativo, ten glossan. Note que até aqui está parecido com remera, né? É igual remera. Remera, remeram. O genitivo muda para glosses. Por quê? Porque a letra que vem antes da vogal não é nenhum ro, nenhum artigo, uma vogal, perdão. É um sigma. Por ser um sigma, este alfa aqui é misto. Ele mistura o alfa com o eta. Ok? Então, tá aqui, olha. Tes glosses e te glosse. O plural é tudo igual, em todos os três casos. Então, voltando aqui no que nós vimos, olha só. Quando termina numa consoante e alfa, é alfa em todo o singular. Então, alfa no singular. Esse no aqui é no singular. Esse com ro também, alfa no singular. Só que, quando o alfa é misto, quer dizer, quando você tem uma outra consoante que não seja o ro e o alfa, você vai ter no nominativo e acusativo você vai ter alfa. Mas no genitivo e no dativo, aqui, vamos lá, genitivo e dativo, você vai ter eta.
Estão vendo aqui, olha? Glossa, glossa, glossam. Glosses, glosse. Então, observação. As terminações do singular dos substantivos terminados em alfa, possuindo... Pois não? Eu fiquei meio perdido aqui na a declinação em alfa, né? Aí que é rimera, que você fez. Isso. A declinação de adelfe. Delphi, que é em eta. Em eta. Então, aí você está falando do iota com alfa, do rho com alfa, e o eta, por que ele repete também todas as vezes? Porque é da primeira declinação? Pois é, por causa da característica. O que acontece? Um substantivo que é terminado em alfa, mas que possui como última letra do radical uma consoante qualquer que não seja o rho, ela vai ter essa característica. O nominativo, o vocativo e o acusativo mantêm o alfa. Já o genitivo e o dativo singular usa o eta. É como se misturasse a declinação de remera com a declinação de adelfê. Por isso é chamado de alfa misto. Porque no nominativo e no acusativo mantém o alfa. No genitivo e no dativo muda para eta. É como se misturasse o remera com adelfê. Remera, alfa, 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 alfa. Adelfê, eta, 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 eta. E o glossa, alfa, alfa, eta, eta. Só no singular que isso acontece. Então, lembra o seguinte, no alfa puro, o que é alfa puro? São aqueles substantivos que terminam em alfa, mas a raiz termina em consoante rho ou numa vogal, antes do alfa. Então, é alfa puro. Todos os singulares são em alfa e todos os plurais também em alfa. Aí, quando você tem uma palavra terminada em eta, eta puro. Eta, 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 eta. É o caso de adelfê. Agora, quando você tem substantivo cuja raiz não termina nem numa vogal, nem na letra rho, por exemplo, aqui termina no sigma. Aí vem o alfa. Aí você tem alfa no nominativo, vocativo e acusativo. E no genitivo e dativo vira eta, olha aqui. Por isso, essa forma aqui é chamada de eta alfa misto, nas gramáticas mais antigas. Você vê que nessa gramática aqui, ele não usa isso. Ele diz, olha, as terminações do singular dos substantivos terminados em alfa, possuindo como última letra do radical uma consoante qualquer, que não seja o rho, como é o caso de glossa, seguem remera nos casos nominativo, vocativo e acusativo. E adelfê nos casos genitivo e dativo. Assim, decorando-se a declinação de remera e de adelfê, não haverá problema na hora de identificar os casos de qualquer substantivo da primeira declinação. Então, voltando... Entendi. Entendeu? Todos entenderam isso, gente? Olha só. Os substantivos da primeira declinação terminam em alfa puro, alfa misto e eta para os substantivos femininos. Nós vamos ver ainda o caso em alfa sigma e eta sigma, por exemplo, profetês é profeta ou profeta. Neanias é o jovem. Professor. Oi. Eu ainda não consigo entender esse negócio de alfa misto. Então, vamos lá. O alfa misto, alfa puro, ele tem... Você chama de alfa puro as seguintes características. A raiz termina ou numa vogal ou em rho, e aí vem o alfa. Isso é chamado alfa puro. Significa que no nominativo... Ou vogal ou no rho. Isso.
Então, Alfa puro. alfa puro. Por quê? Vamos lá. O nominativo, o acusativo, o genitivo e o dativo vão ter alfa no singular. Não tem variação, é Não sempre tem o alfa variação. vai aparecer. Agora, quando a raiz termina em outra consoante que não seja o rho, o nominativo e o acusativo vão continuar com alfa, mas o genitivo e o dativo vão mudar para e. Olha aqui. Vamos comparar aqui o que nós estamos fazendo. Olha só. É bem tenso, hein? Então, vamos lá. Vamos. É só prestar atenção aqui. Olha só. Está vendo aqui? Remera. Olha só. Remera. Termina com rho, alfa. Então, olha. Alfa, 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 alfa e alfa. Aí você pega a Delfê. Termina em eta. Eta, 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 eta e eta. Ok. Agora, quando você tem uma palavra que não tem rho no final da raiz, nem uma vogal, no nominativo, no vocativo e no acusativo, ele mantém o alfa. Olha, glossa, glossa, glossan. Mas no genitivo muda para eta. Glosses. E o dativo vira glosse. Por quê? Porque isso aqui é o chamado alfa misturado, ou alfa misto, onde ele segue o padrão do remera e o padrão do adelfê ao mesmo tempo. Porque terminou com uma outra consoante. Exatamente. No caso, a raiz. A raiz terminando com outra consoante que não seja o rho, ela são raros os casos, mas existe. Então, é o chamado alfa misto. É o alfa que o genitivo e o dativo que mudam. Só muda, ele. exatamente. É isso que significa alfa misto. Por que é misto? Porque ele mistura a terminação do alfa com a terminação do eta. Não, sim, era só a questão do misto, sim, mas a questão de identificar que é só o genitivo, o dativo, essas regrinhas. É só o genitivo e o dativo. O plural não tem problema, porque o plural feminino da primeira declinação, todos eles vão terminar com essas aqui, olha. Ai, as, on, ais. Sempre. Esse é o plural feminino, acabou. Está aqui. Em todos os casos, olha. Ó. Ai, as, on, ais. Ó. Ai, as, on, ais. Todos eles no plural são iguais. Independente de qualquer coisa. Isso. A diferenciação dos substantivos femininos da primeira declinação está no singular. Você tem o alfa puro, ele mantém o alfa no genitivo e no dativo. Você tem o eta puro, mantém o eta em todos os casos. E você tem o alfa misto, onde o nominativo e o acusativo e o vocativo mantêm o alfa. E o genitivo e o dativo muda para eta. Percebeu a diferença? Então, vamos terminar esse aqui para vocês verem. Olha só. Ele manda, escreva em uma folha à parte a declinação de adelfê e, a partir dela, as declinações de remera e de glossa, até que consiga repetir isso sem consultar nenhum apontamento. Isso é uma maneira de você decorar. Remera, nominativo e vocativo. Eu esqueço que tem vocativo. Eu só falo nominativo. Por quê? Porque o vocativo vai ser sempre igual ao nominativo. Acabou. E aí eu não me preocupo mais com o vocativo. Então, nominativo, remera. Acusativo, remera. Remeram. Genitivo, remeras. Dativo, remera, com iota subscrito. Ok? E aí o plural, ai, as, on e ais. Esse é o plural do remera. Aí eu escrevo aqui. Vamos fazer esse exercício juntos aqui? Vamos lá? Vamos tentar fazer isso
aqui, quer ver? Eu vou escrever aqui, porque é mais fácil escrever do que lá no... Professor, Diga. meu celular vai descarregar, mas eu vou acompanhar pelo computador, tá ok? Ok, fica tranquilo. Peraí, onde é que... Acho que... tá, ok. É que eu, por acaso, eu tapei aqui a frente de vocês. Então, vamos lá, pegando aqui. Ok. Então, vamos lá, remera. Remera, esse é... Vamos fazer com o artigo, vai. O artigo, lembra que o artigo tem aspiração. Olha que interessante, ele tem um digama aqui, esse é grego antigo? Deixa eu ver uma coisa aqui. O que ele está usando digama? Não, tá certo, é isso mesmo. Ele usa essas letras aqui no grego koiné, já não existem mais, tá vendo? Essas letras, elas sumiram, elas funcionavam no grego jônico, no grego clássico, mas não vão funcionar no grego koiné, que é o que nós usamos. Então, vamos lá. Onde é que está o artigo aqui? Aqui só tem... seria esse aqui, re. Então, remera. Esse é o nominativo, ok? Aí vem remera, ou remeram. Vocês estão vendo aí a cola de vocês? Me ajuda aqui se eu errar alguma coisa. Então, vamos lá. Nominativo, acusativo. Agora, vamos lá, o genitivo. Que ele tem que usar essas letrinhas aqui. Remeras. E aí, é o sigma final. E o dativo é T, e aí vai precisar vir aqui, ó. É esse aqui, T, ok? Aí esse alfa aqui, ele tem o iota subscrito também. Onde é que está? O alfa com iota subscrito está aqui. Então, notem, olha só. O artigo segue a declinação do eta. Mas o alfa puro, ele mantém o alfa nas três coisas aqui. Ok? Então, agora vamos pegar... fazendo o singular já é suficiente, porque o restante é igual. Tá? Então, agora vamos pegar aqui a Delphi. A Delphi, ele vai usar... Deixa eu aproveitar aqui para a gente ganhar tempo. Eu copio aqui e modifico. Então, o artigo vai ser o mesmo. O que vai mudar aqui é a Delphi, no caso aqui é só o eta, está aqui, Delphi. Adelphi. Daí vem Adelphes. Nesse caso aqui é Adelphen. Esse fica fácil, porque é só seguir o artigo, olha. Ele é igualzinho ao artigo. Então, Adelphes. Aqui. Cadê o eta? E o sigma está aqui. Adelphes. E, no caso, Adelphe com iota subscrito é esse aqui. Cadê o iota? Está aqui. Então, olha aqui como é que ficou
Re adelfe, ten adelfen, tes adelfes, te adelfe. Agora vamos pegar o glossa. Aí eu vou pôr aqui os mesmos artigos. Então, vamos lá. O nominativo vai seguir vamos ver. Glossa. Aqui. E glossa. O acusativo vai seguir também o alfa. Glossan. Já o genitivo vai seguir o eta. Então, é glo... E aí vem o eta aqui, glosses. E o dativo vai seguir o eta. Então, é glo... E aí vem o eta com iota subscrito. Está aqui. Então, olha aqui, ó. Reglossar, tenglossan, tesglosses, teglossê. Então, olha aqui. Alfa puro, eta puro, alfa misto. Isso no singular. Olha aí. Esse aqui é o singular do alfa puro, esse aqui é o singular do eta puro, e esse aqui é o singular do alfa misto. Ficou claro para vocês, gente? Ok? Acho que sim, professor. Quando a gente pega no texto grego, só para vocês verem aqui, vou pegar aqui o texto grego. Peguei e abri aqui aleatoriamente, tá? Aí vocês vão perceber, olha só, no versículo 18 aqui, ó, Kai proselton ho Jesus elalesen altois legon, né? E foi Jesus dizendo-lhes, falando-lhes, dizendo, né? Dotemoi todo, me foi dado toda exousia. Essa exousia aqui termina em alfa e tem um iota aqui. Que tipo de alfa é esse? Esse é alfa puro. Esse é alfa puro, e esse aqui, essa terminação aqui, qual é o caso? É igual ao nominativo. Exatamente, é o nominativo. Então, toda autoridade, aqui, olha, urano, esse aqui é a segunda declinação, olha. Tá vendo? Kai epites ges. Ges. Olha que interessante. Ge é terra. Ok? Esse ges, esse eta sigma aqui, de qual caso é? Nominativo. Não. Esse caso é genitivo. Lembra lá do adelfes? Tes adelfes. Então, olha só. E sobre a terra, né? Epi pede, pede dativo, pede genitivo aqui, perdão. É um genitivo. Então, sobre da terra, em cima da terra, essa é a ideia. Então, toda a autoridade me foi dada tanto no céu como em cima da terra. Por eu ontem tes, quer dizer, indo, pois, não é ide. Muita gente fala, o imperativo da Bíblia é ide, pois, fazer discípulos. Não, não tem ide. É indo. Indo, pois, mateteu sate, quer dizer, discipulai pantata etne. Olha que interessante. Ta etne. Ta é nominativo neutro. Então, essa palavra está no neutro.
tá? Como é que eu sei que ela está no neutro? Por causa desse ativo aqui. Do caso. Agora aqui, ó, o noma também é a terceira declinação. Vamos achar uma palavra aqui da primeira declinação. Hagio. Esse é hagios. O Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas, todas estas coisas, e que recebesses. E eis que estou convosco, passa tas remeras. Tas é o quê? Quer saber o quê, professor? O caso? Quero saber o caso. Wellington, você está sem microfone. Acusativo. Acusativo plural. Tas remeras. Todos os dias até tes sintelias. Tes é o quê? Isso é genitivo? Genitivo singular. Então, sintelias está no genitivo singular. Até da consumação das eras. Tá? Esse é o último versículo lá de Mateus. Ok? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, sabendo o artigo e sabendo mais ou menos os casos dos artigos com essa função, já dá para pelo menos vocês distinguirem quais são as palavras da primeira declinação que aparecem aqui. Ô, professor, mais uma pergunta de pronúncia aí. Pois não. Esses suntelias, por que esse oi tem som de I? Porque ele é Y. Ah, tá, é o Y. Y, exatamente. Mas então, sempre? Sim, sempre. Sempre. A não ser quando ele forma um ditongo. Então, ou quando ele vem, por exemplo, Jesus, que Jesus é com ômicron Y. Então, esse ômicron Y tem o som de U. Mas, por exemplo, quando eu falo ruio é YI. YI forma rui. Ui. No caso, como ele tem uma aspiração áspera, ele fica ruio. Tá? Então, normalmente, o Y ele vai ser lido, é um intermediário entre o U e o I. Eu costumo dizer o seguinte, você fala I fazendo a boca do U. 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 Esse é o jeito de falar o Y. Ok? Então Repita aí, Alisson, como é? Repete aí, Alisson. Todo mundo quer ver o seu bico. Certinho. Certinho, cara. Certinho. Acertou. Agora você, Leonardo. Não pode não, irmão. Repete aí, Vai. Jogou o irmão na fogueira? Vamos lá, Leonardo. Como é que é aí? Exatamente. Sim. É do mistério, hein? É do mistério, exato. E a palavra é essa mesmo, é mysterium. É mysterium. Tá? Gente, ok? Primeira declinação, então, os substantivos femininos da primeira declinação. Vamos lá. Vocês já têm o exercício para a semana que vem, com as preposições e os pronomes. Ok? Tranquilo. Mas dá uma olhada aí, porque os pronomes vocês precisam ler o material para vocês poderem relembrar e gravar. E reassistir a aula passada. Tá ok? Combinado? Podemos encerrar aqui? Deixe-me... Estou parando a gravação.